Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Achou? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. E chegaram à outra margem do mar da província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Que descrição terrível. Quero frisar o versículo 3. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Eu leio de novo o versículo 3 e você repete em seguida. Vamos lá. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, nos sepulcros, nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Amém? Na época de Jesus teve esse caso horrível de possessão demoníaca. Esse homem não tinha apenas um espírito, ele tinha uma legião. E legião era um termo usado na época de Jesus pelo exército romano. Uma legião do exército romano era constituída de 600 guerreiros, 600 homens. Então o demônio que estava naquele moço, ele fala: o meu nome é legião, porque somos muitos. Ou seja, 600 demônios no único rapaz. E quando Jesus chegou lá, na beira-mar, veio ao encontro do Senhor essa casta, essa legião de demônios. Quem acredita que isso aconteceu, levante a mão. Você crê? Eu também creio. Então desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Isso, vai aplaudindo. Quer ver as palmas melhorarem? Olha para o céu e começa a dizer glória. Olha que coisa linda, viu? Continua. Pai querido e Deus amado, essa multidão de Belo Horizonte te louvando, te glorificando, é lindo, é lindo. Mas também de outras partes, pela Rádio Feliz e por outras emissoras de rádios, também pela TV, pela internet, um número incalculável te glorifica agora. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. Amados e amadas, o que me chama a atenção é que aquele moço totalmente possesso por uma legião de espíritos morava no cemitério. Tinha a sua morada nos sepulcros. E os sepulcros, na época de Jesus, não eram como os do dia de hoje. Na época de Jesus, os sepulcros eram cavernas naturais, que uma família colocava o defunto, enrolado em panos,
E eles colocavam uma grande pedra redonda na entrada da caverna para impedir que cães e lobos e outras criaturas devorassem o defunto. Mas a maior parte das sepulturas não tinha pedra. Os cães entravam e comiam os mortos. Era um horror. Às vezes a família até deixava que era para acabar aquela agonia. Ou então, quando a pessoa era mais rica, um membro da família morreu, eles cavavam na montanha uma gruta especial. Faziam aquilo com todo luxo para colocar os entes mortos. Quando a família era mais abastada, mandava cavar uma gruta na montanha. Mas os pobres não. Os pobres, eles colocavam seus mortos em cavernas naturais. Este moço endemoniado, cuja história a gente não conhece antes, só o depois, a gente só sabe do momento em que ele morava nos sepulcros para frente. A gente não sabe de onde ele era, o que aconteceu para ele ficar endemoniado desse jeito, qual foi a causa. A palavra de Deus não explica. Só conta isso, que Jesus chegou na outra margem do mar da Galileia, na província dos Gadarenos, era a cidade de Gadara, e quando ele sai do barco e pisa na praia, vem de lá dos sepulcros, de lá do alto da montanha, vem este moço que andava nu. Ele não se vestia. Ele tinha as unhas compridas, cabelos compridos, muito sujo, mal cheiroso. E ele uivava o tempo todo, ele gritava, ele era o terror da aldeia. De dia e de noite ele uivava. Muitas e muitas vezes tentaram prendê-lo, amarrá-lo, acorrentá-lo, porque ele era uma fera. Mas aqueles 600 espíritos que estavam nele davam uma força sobrenatural e ele arrebentava as correntes. As cadeias, eu li para você, eram feitas em migalhas. Era uma força incomum, ninguém conseguia amansá-lo ou domá-lo. E já que ele morava nos sepulcros, o que é que ele comia? Carne de gente morta. Era o seu alimento. Comia as próprias fezes. Bebia a própria urina. A vida dele era destruída. Mas quando Jesus pisou na praia, aqueles demônios vieram correndo. E veja que interessante, se prostraram diante de Jesus. Os demônios caíram por terra. E aquele moço nu, sujo, mal cheiroso, endemoniado, está prostrado, ajoelhado aos pés de Jesus. E Jesus dá a ordem, saia desse moço. E os demônios não saíram. O Evangelho diz que Jesus falava para os espíritos, saiam dele, e eles não saíam. Olha só, veja que caso difícil. Aí Jesus perguntou para o espírito, qual é o seu nome? Ele falou, Legião, porque somos muitos. Falou com a voz assim alterada mesmo. E os demônios disseram, viestes atormentar-nos? O que o Senhor está fazendo aqui? Bem sabemos quem tu és o Santo de Deus. E Jesus mandando os demônios saírem, os demônios iam ter que sair finalmente. E tinha lá uma manada de porcos, 2.000 porcos que estavam sendo apacentados por homens. E o judeu não come porco, o porco é um animal imundo. Tinha aquela manada de porcos. Os gadarenos eram pagãos, eles não guardavam a lei dos judeus. E os demônios suplicaram para Jesus, começaram a rogar, começaram a suplicar.
Senhor, se nos manda embora, permita-nos que entremos naqueles porcos. Os demônios estão rogando, gente, suplicando, estão pedindo. E Jesus disse: vai! E os demônios entraram nos 2.000 porcos e deu um estouro daquela vara, e os porcos começaram a correr agitados por lá e foram para o despenhadeiro do mar da Galileia e começaram a cair um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, caindo lá embaixo no mar, e 2.000 porcos morreram afogados. Primeira coisa, os demônios pediram uma coisa para Jesus e Jesus deu. Não é incrível isso? Jesus deu. E o que aconteceu antes de os demônios pedirem algo para Jesus? Eles se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Está entendendo isso? Muitas vezes você na igreja despreza o louvor. Chega mais tarde, chega depois. Mas o louvor é adoração. Quando você adora a Deus, fica mais fácil pedir as coisas. No caso, Jesus sabia muito bem o pedido que estava atendendo. Jesus já sabia que os porcos iriam cair no precipício e se afogarem no mar da Galileia. Por isso que ele permitiu. Os demônios tiveram que sair, mas demônios não habitam em corpos mortos, sejam de animais ou de pessoas. Quando uma pessoa endemoniada na família morre, o demônio vai até o cemitério, acompanhando o funeral, porque aquele que morreu era endemoniado em vida. O demônio vai até o funeral do endemoniado. E lá no funeral, o demônio no cemitério só fica olhando qual é o membro da família que mais chora, que mais gostava do defunto. Aí os demônios dizem: é essa pessoa que nós vamos entrar. É nela que nós vamos entrar. Porque o demônio não habita em cadáveres. O cemitério e a sepultura, para o diabo, é um troféu, é um triunfo. Porque quem inventou a morte foi o próprio Satanás. Deus criou a vida, o diabo criou a morte. E como que o diabo conseguiu criar a morte? Com o pecado. Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Então o diabo faz a pessoa pecar para que ela morra espiritualmente. E quando a pessoa está nesse estado de pecado, ela é vítima de Satanás. O diabo ataca todo mundo, os salvos e os não salvos, mas ele tem facilidade para habitar e encostar nos pecadores, em quem faz coisas erradas. Por isso que você às vezes escuta notícias que você diz: o mundo está perdido, olha o que fizeram. Está assistindo televisão, lá vê uma tragédia, um crime, que horror, o mundo está perdido. São pessoas endemoniadas, que acabam fazendo coisas que o diabo gosta. O diabo criou o cemitério. Eu não gosto de cemitério, deixa eu dizer isso para você. E o diabo criou a morte. Se você quer saber, um cemitério é cheio de espíritos imundos. Esse caso aqui, por que esse endemoniado lá em Gadara, por que ele não foi morar no centro da cidade? Ou na casa de alguém? Por que ele foi morar no cemitério? Por que ele foi morar no sepulcro? Porque o diabo gosta da morte. O diabo ama a morte. Ele é o criador da morte. E esse moço estava morto espiritualmente. O corpo dele era usado pela legião de demônios. Ele estava morto espiritualmente. Aí Jesus vai lá. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que Jesus atravessou o mar da Galileia
por causa da alma de um único homem, aquele moço que há muitos e muitos anos estava possesso de demônios. E eu fico feliz de saber que Jesus, que fez isso naquela época, ele foi além. Ele atravessou o universo, desceu do seu alto lugar e foi para a cruz do Calvário para salvar não apenas um homem, mas toda a humanidade. A missão de Jesus é salvar. Mesmo que seja uma única alma, ele fica satisfeito. Quando aqueles demônios que entraram nos porcos se precipitaram com os porcos no mar e os porcos se afogaram, os demônios foram saindo dos cadáveres dos porcos. A palavra de Deus diz que essas potestades habitam nos ares. Então eles, saindo dos porcos nos ares, pensaram: vamos voltar para o corpo daquele moço onde nós moramos tantos anos. Mas quando os demônios vão voltar, eles têm que parar, eles têm que dar uma brecada, uma freada, porque eles veem o moço em plena consciência, já vestido e ajoelhado aos pés de Jesus Cristo. Não tem como mais entrar naquele corpo, porque o moço está com Jesus. Eu era um endemoniado. Mas aqueles demônios que saíram de mim nunca mais conseguiram entrar de volta. Porque desde o dia que Jesus me libertou, o meu corpo passou a ser o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Não tem como um demônio entrar numa casa que já está habitada e habitada pelo Todo-Poderoso. Por isso que eu te falo para vir na quarta-feira buscar o Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo dentro de você, com poder e autoridade. É claro que os demônios gostariam de pegar o João Ribe de novo, é ou não é? Já pensou que glória para o inferno? O João Ribe endemoniado, que glória para o inferno? Mas não tem como. Mesmo que todos os demônios do inferno tentem entrar aqui, não tem como, porque dentro de mim está o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás não tem mais lugar na minha vida. O moço, antes de ser liberto por Jesus, morava onde? No cemitério. Lugar preferido de Satanás. Morava nos sepulcros. Um moço lá em São Paulo veio me dar o seu testemunho. Falou: pastor, eu estava dentro de uma Kombi, com mais ou menos uns 8 amigos, e todos nós armados, e íamos fazer um grande assalto. Eu estava dentro daquela Kombi com eles, todos armados. Ia ser um grande assalto. Aí eu comecei a ouvir o rádio da Kombi. E o Senhor estava pregando e dizia: sai daí, aí não é o teu lugar. Não vá fazer isso não. Saia daí, desça daí. Aí ele falou: está falando comigo. Começou a dizer para os companheiros de assalto: está falando comigo, tira daí. Aí os caras: você está louco? Não tem rádio nenhum ligado. Como não tem rádio ligado? Eu estou escutando o pregador falar para eu sair daqui. Aí falaram o nome dele, que eu não lembro agora. Você fumou muita maconha, né? Você está drogado? Tira desse pregador. Ele continua mandando eu descer. Rapaz, o rádio está desligado, não tem rádio nenhum funcionando, mas o pregador está mandando eu sair daqui. Você fumou demais, você vai estragar nosso assalto, é melhor você descer mesmo. E no rádio ele escutou eu falar: vá para a Paz e Vida, vá para a Paz e Vida, desça daí e vá para a Paz e Vida.
Aí os bandidos: desce, é melhor você descer mesmo. Você está muito chapado, você está muito louco, vai estragar nosso assalto. Desce. Pararam a Kombi para ele descer. Quando abriram a porta da Kombi para ele descer, quando ele pôs o pé na calçada, onde ele estava? Na porta da Paz e Vida. Entrou. Tinha uma diaconisa lá, não é nem hora de reunião. Entrou e entregou a vida para Jesus. Aí ele me contou que ele foi criado com a mãe, e a mãe dele era macumbeira. A mãe dele fazia muitos feitiços. E como não tinha com quem deixar a criança, a mãe levava o filho junto para o cemitério. E ele desde pequeno frequentava cemitério com a mãe à meia-noite. A mãe ia e fazia vários feitiços dentro do cemitério. É um lugar preferido também do diabo para obras de magia negra. Vê se um cristão vai lá. Vê se um cristão vai lá, mas os feiticeiros vão. O diabo quer trabalho no cemitério. E de preferência com carne de defunto. E ela procurava sempre as sepulturas mais frescas. Não sepulcros velhos. A pessoa foi sepultada hoje. Ela ia lá, cavava, tirava, cortava com faca pedaços da pessoa morta para fazer oferenda para o diabo. E eu perguntei se eu não tinha medo. Não, eu ia com a minha mãe. Eu estava sendo com a minha mãe, eu não tinha medo. E eu aprendi com o que minha mãe fazia. Um dia eu perguntei para ela: mãe, por que a senhora já chegou em caixão de defunto e pôs a mão? E ao invés de abrir o caixão, a senhora falou: esse não. E em outro que foi enterrado no mesmo dia, a senhora pôs a mão e falou: vamos abrir esse. Eu vi a senhora fazer isso várias vezes. Já teve vezes que a senhora teve o maior trabalho para tirar a terra de cima. Mas aí a senhora colocou a mão e falou: esse não. E ia pegar outro. Por quê, mãe? Ela falou: sabe o que é? É que aquele que eu punha a mão, eu sabia que era de um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu não podia mexer naquele caixão nem naquele corpo. O diabo é o autor da morte. Jesus é o autor da vida, e não apenas da vida, ele é o autor da ressurreição. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Foi isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então quando você é servo, serva de Deus, morre, vai para o cemitério, teu corpo está lá, tua alma no paraíso, o teu corpo está lá, mas ninguém pode tocar no teu cadáver, porque até aquele corpo sem vida é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia ele vai ressuscitar aquele teu corpo e juntar novamente com a tua alma e o teu espírito. E aconteceu um caso agora em Salvador. Eu estava lá pregando e uma mulher quis dar o testemunho. Eu estou há muitos anos no Evangelho e confesso para você que já vi de tudo, mas esse testemunho eu nunca tinha visto. O que Deus fez na vida de uma mulher chamada Marilda. Você vai assistir agora, para não ficar nas minhas palavras. Por favor, fala para eles o seu nome completo. Marilda Santos Ribeiro da Rocha. A sua amiga me pegou lá no corredor e falou: você tem que ouvir o testemunho dela, ela tem que te contar como é que você ganhou ela para Jesus. Eu falei: tá, quero saber. Aí ela pegou e falou: ela estava em cima de um túmulo. E eu falei: como assim? Não entendi nada. Me explica essa história, me conta, Marilda. Foi fazer 6 anos, né? Eu estava lá em São Paulo, morava lá.
e meu esposo faleceu. E eu entrei em uma depressão, eu tinha perdido todos os meus bens. Eu entrei em uma depressão e fui morar em cima do túmulo do meu esposo. Você foi morar? Fui. Você mudou para o cemitério? Mudei para o cemitério. E lá eu vivia, as pessoas me jogavam pedra, me desprezavam. E eu fiquei ali sozinha, chorava todos os dias, porque na minha cabeça, ele ia sair dali para falar comigo, né? E encontrei pessoas espíritas que começou a dizer que ele precisava de mim. Cada vez mais eu me afundava. Mas você ficou no cemitério quanto tempo? 8 meses. 8 meses você morou no cemitério? Morei no E você não tinha medo? Não tinha. Eu via macumba, eu via enterro. E eu lá deitada em cima do meu amor. Em cima do teu amor. Um amor muito grande, uma saudade. Uma saudade que eu não conseguia tirar do peito, não conseguia viver sem ele. E comecei a pedir a Deus a morte. Eu disse, só saio daqui quando eu morrer. Ninguém conseguia me tirar dali. Então, isso que eu ia perguntar. O pessoal do cemitério não falava para você, vai embora, mulher? Falava, mandava eu sair dali, mas eu não saía. Eu ficava ali, minha filha. Ninguém conseguia me tirar dali. Eu dizia, eu vou ficar com ele até eu morrer. E ficava ali, falava com ele todos os dias. Quando eu conseguia vir em casa, eu botava a mesa, botava café, botava a xícara dele, as roupas dele, eu lavava tudo e voltava para o cemitério. E aí... Você deixava tudo pronto porque você queria que ele saísse da sepultura? Para mim, ele ia voltar para tomar café comigo. Né? Porque o Espiritismo falou que ele voltaria. Aí eu peguei e ficava lá. Quando chegou um dia, veio um coveiro, né, um jovem, olhou para mim e falou para mim assim, olha, eu vou lhe dar esse radinho, não se preocupe que eu não vou chegar perto de você. Aí ele jogou o rádio na cova. Aí eu peguei o rádio, olhei para ele com a cara ruim. E ali quando eu ouvi o rádio, o pastor estava pregando. A hora que você pegou o radinho, eu estava pregando lá. Estava pregando sobre sepulcro calhado. Meu Deus! Sobre Lázaro, e depois começou a falar sobre sepulcro calhado. Aí falou assim, ei, você que está em um sepulcro calhado, aí não tem mais nada. Você está perdendo tempo. Aí começou a pregar. E eu ali comecei a chorar, olhava para os túmulos todos, eu sozinha ali, já era 5 horas da tarde. E eu comecei a chorar ali. E aí o pastor falou, ei, Jesus quer lhe tirar desse sepulcro calhado. Aí falou para mim assim, levante a mão aí, aceite Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Aí... Você nunca tinha ouvido o Evangelho? Eu tinha, mas eu era rebelde, eu não queria saber de Jesus. Não queria saber de Jesus, mas naquele dia Jesus quis saber de você. Jesus quis saber de mim, aí eu levantei a mão ali naquele túmulo e falei, Jesus, e agora? Aí na mesma hora que eu falei, e agora? O pastor falou, levante daí que Deus vai cuidar de você. Aí eu peguei, levantei e falei, eu vou sair daqui. Alguém vai cuidar de mim, eu não tinha mais casa, irmão, eu não tinha mais nada. E eu saí ali pelo Perus, né, andando. E lá em São Paulo é muito difícil o motorista dar carona, mas naquele dia Deus abriu as portas, todo mundo me dava carona. E ali eu saí, encontrei um lugar de lanche e pedi um copo de água. Aí a irmã me deu água e falou, por que você está assim? Eu comecei a dizer, eu aceitei Jesus ali em cima de um túmulo e não sei o que eu faço. Eu quero encontrar paz e vida. Ela falou, eu sou da paz e vida. Oh, esse é o nosso Deus! Aí ela pegou, mandou eu entrar, tomar banho, me deu roupas novas, alugou uma casa para mim, e me entregou ali na Avenida Mutinga, na mão do pastor Roberto e a pastora Fernanda, que foram na minha casa, oraram, tiraram todas aquelas tralhas de morto, toda a roupa dele, todas as fotos, aí tirou de dentro de casa, aí eu comecei a
amar Jesus. Eu digo, não quero mais saber. E ele me perguntava, e aí, quer ir para o cemitério? Não, quero mais não. E aí ele começou a me ajudar. Depois eu fui ali para o Morro Doce, conheci a evangelista Noemi, que me colocou na teologia. Aí eu dizia para ela, eu quero fazer a obra. Ela tem que chegar cedo. O culto, irmão, começava às 9 horas, 5 horas da manhã eu já estava sentada na porta. E começou a fazer teologia. Fiz a teologia lá, terminei aqui, me formei. Terminou aqui em Salvador. Terminei aqui em Salvador com o pastor Gileno. Você pagou alguma coisa, Marilda? Não paguei nada, Deus me deu tudo de graça. Não, mas a gente não cobra teologia e curso de ninguém, né? Ninguém paga nada. Aí você começou em São Paulo com a pastora Noemi, que é uma mulher de Deus, muito usada por Deus, e veio concluir aqui em Salvador. Vim concluir. Você é baiana? Sou baiana, mas morava em São Paulo. Aham. Aí a irmã Noemi me ensinou muito, né? Puxava minha orelha, mostrava para mim como era, que eu tinha que ser. Aí eu dizia, mas eu quero fazer mais uma coisa, então você tem que fazer o café dos pastores. Aí eu chegava às 5 horas, limpava a igreja, fazia o café dos pastores. Quando os obreiros chegavam, não tinha mais nada para fazer, já tinha feito tudo. E eu estou até hoje na presença do Senhor. E eu pedi a Deus. E feliz. Feliz. Gente, vamos aplaudir o nosso Deus. Dá um abraço aqui, Marilda. Vamos aplaudir mais. Que coisa, olha. Foi o que Jesus fez com aquele moço endemoniado. Pegou o barco, atravessou o mar da Galileia, uma viagem longa, desceu na praia e foi lá só por causa daquele moço que estava morando nos sepulcros e era um morto-vivo. Com essa moça, Jesus fez algo muito parecido, né? Além dele ter descido do céu e ter ido para a cruz para nos salvar, Jesus viu a situação dela, 8 meses morando no cemitério, 8 meses em cima do sepulcro, atiravam pedras nela, mandavam ela embora, tentavam tirá-la dali, ela dizia, só saio daqui com o meu marido ou morta. Ela acreditava que o espírito dele iria aparecer e acompanhar, não ele ressuscitar, porque falaram que o espírito ia aparecer e iria com ela, para ela ficar lá. 8 meses, dia e noite, dia e noite. Pessoas tinham até medo dela. Ela fez uma cova e ficava naquele buraco, dormia lá, morava lá. Aí ela contou que um coveiro jovem, você escutou, né? Um coveiro jovem, pegou um radinho já ligado e falou, eu não vou chegar perto de você, não precisa ter medo não. Eu vou te dar esse radinho. E jogou no buraco para ela, jogou assim. Ficou até brava. E você vê, entre tantas pregações, são mais de 1.300 pregações diferentes. Entre 1.300 pregações diferentes, Jesus selecionou aquela do sepulcro caiado só para ela. Por causa de uma única alma. Uma pessoa que ninguém dava nada por ela. Viúva, pobre, miserável, morando no cemitério, suja. Jesus fez, olha a obra, olha a obra. Primeiro que ninguém dá um radinho para ninguém, né? Ninguém dá um radinho para outra pessoa. Quem tem o seu radinho não dá para os outros. Aquele coveiro jovem deu o radinho. Deus levantou um moço para dar o radinho para ela. No momento da pregação, Deus selecionou entre 1.300 pregações aquela que ela precisava ouvir. Aquela que ela precisava ouvir, que falaria tudo com ela. E ela ouviu uma única vez o Evangelho. Uma única vez. Naqueles 8 meses, quanta gente falou, vai embora, saia daqui. Ela não foi, mas uma única palavra, hein? Uma única palavra vinda diretamente de Deus fez ela sentir a presença do Senhor. Ela se levantou na mesma hora. Ela morava no buraco, ela saiu do buraco suja. Quem é que dá carona para uma pessoa na rua, uma pessoa que está toda suja? Ela falou para mim, pastor, eu queria achar a paz e vida, então eu ficava pedindo carona. Eu queria achar a paz e vida, eu não sabia onde era, nunca tinha ouvido falar. E as pessoas me davam carona. Uma pessoa
suja, estranha, pedindo carona, e todo mundo dando carona para ela e levando ela de Perus. Perus é uma cidade da Grande São Paulo. Tem um grande cemitério lá, o cemitério de Perus. Aí ela para numa lanchonete para pedir um copo com água. Para numa lanchonete para pedir um copo com água. A moça que deu a água para ela, a dona da lanchonete: o que aconteceu com você? Eu entreguei a vida para Jesus. Eu quero encontrar paz e vida, eu não sei onde que é a paz e vida. A mulher diz: eu sou da paz e vida. Me diz se tudo isso é acaso, me diga. Me diga. Aí essa mulher, a dona da lanchonete, dá banho nela, roupas limpas para ela e aluga um quarto para ela. Você acha que é tudo acaso? Aí leva ela na paz e vida e o pessoal começa a cuidar dela, porque os nossos pastores e pastoras são amorosos, acolhem mesmo. Hoje teve o testemunho do rapaz aqui que saiu do presídio, estava dormindo na rua. Ontem eu falei: arruma moradia para ele, arruma um lugar para ele ficar. Hoje já arrumaram moradia para ele. Você vê que as coisas não são por acaso. E eu fico admirado que por causa daquela moça, cujo nome é Marilda, por causa de uma única pessoa, Deus elaborar uma estratégia, uma logística tão complicada para tirar ela do sepulcro, daquela vida de morta-viva, de zumbi. Deus diz para um lá em São Paulo, sem ele saber que Deus está falando: essa mensagem do sepulcro caiado, coloca para sair no tal dia e tal hora. Pois sem saber que era da vontade de Deus. Aí Deus, lá no cemitério, pega o coveiro e diz: dá o teu radinho para ela. Nem falou com ele dessa maneira, mas ele sentiu de dar o radinho para ela, mas era Deus por detrás. E na hora que ela está com o radinho, é a mensagem do sepulcro caiado, que a transforma, a converte. Por causa de uma única alma. Minha gente, olha aqui. Por causa de você. É isso que eu quero que você entenda. Por tua causa. Você é único. Você é único. Por tua causa, Deus moveu o céu e a terra. E deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por tua causa, por tua causa. E o filho dele faz tudo isso, se deixa arrebentar e morre daquela maneira na cruz, no teu lugar, para te salvar. E você vai desprezar esse Salvador? Vamos ficar todos de pé, por favor. Eu quero fazer aqui um convite, que é a coisa mais importante que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus curou doentes, purificou leprosos, fez paralíticos andarem, surdos ouvirem, cegos enxergarem, libertou os endemoniados, transformou água em vinho, fez muitas maravilhas, pescas maravilhosas, acalmou tempestades, fez muitos sinais e prodígios. Mas ele não veio só para isso. O objetivo principal da missão do Senhor Jesus é salvar. Escute isso. Ele quer te salvar. Ele quer que você entregue a vida para Ele. E se você entregar tua vida para Ele, Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E hoje mesmo, você vai voltar para a tua casa com a certeza da tua salvação. Jesus só quer uma coisa hoje, você. E por você Ele move o céu e a terra, Ele faz tudo. Porque Ele quer você com Ele por toda a eternidade, morando lá na glória. E Jesus está voltando. Essa é a hora de você entregar a vida para Jesus. Então eu vou perguntar, e é a tua chance, não despreze. Quem aqui quer receber Jesus
como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ergue bem alta a sua mão, por favor. Todos que querem, ergue bem alto. Não tenha vergonha não. Ergue a tua mão e faz assim. Ergue a tua mão e faz assim. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. É por tua causa, entenda isso. É por tua causa, entenda isso. É por amor a você. É por amor a você. E está chegando mais, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Olha que maravilha, isso, venha. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, está chegando mais. Está chegando mais, isso, venha. Está chegando mais. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. E está vindo mais. Está vindo mais, aproveita e vem também. Está sentindo aquele desejo de vir? Sai dessa sepultura! Jesus vai te dar vida e vida de verdade. Vem para frente, vem para cá. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Eu quero chamar todos que dizem assim: pastor, eu não estou mais frequentando igrejas como eu frequentava antes. Eu sei, por causa da pandemia muita gente esfriou. Mas eu sinto falta, pastor, eu sinto muita falta. Eu às vezes vou em alguma igreja, como vim hoje aqui, mas eu estou sentindo falta daquela alegria que eu sentia. A alegria do primeiro amor. Parece que eu estou esfriando, parece que eu estou me tornando uma pessoa fria e eu não quero isso. Então, nós vamos orar por você. Faz o seguinte, vem aqui para frente também, que nós vamos orar e o Espírito Santo vai aquecer a tua vida espiritual. Você vai voltar para a tua casa renovado, renovada. Vem para cá, vem para cá. Pastor, eu quero isso, eu quero voltar a sentir aquela alegria que eu sentia antes. Então vem para cá. Pastor, eu não tenho mais vontade de ler a palavra, eu não tenho mais vontade de orar. Vem para cá, vem para cá. Ó, Jesus está voltando, minha gente. Jesus está voltando. Eu tenho plena certeza, por todos os sinais neste mundo, que Jesus está às portas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu espero Jesus voltar desde os meus 20 anos de idade. Mas eu nunca tive tanta certeza de que Ele está às portas como agora. Sempre achei que Ele podia voltar a qualquer momento. Sempre achei. Mas nunca tive tanta certeza de que nós estamos vivendo os momentos cruciais, principais, que antecedem a volta de Jesus. Se você está afastado, afastada, ou se sente frio na fé, vem para frente, não é vergonha não, vem para cá que nós vamos orar. Você que está assistindo pela TV, ou pelo youtube.com/JoãoRibe, ou pelo podcast João Ribe ouvindo essa mensagem, ou pela Rede Feliz de Rádio, ou por qualquer emissora, do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e países de língua portuguesa. Se você quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus, ajoelhe-se aí ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Se você está em trânsito, está dirigindo, ou está dentro de um ônibus, de um trem, de uma lotação, de uma van, e não tem como se ajoelhar, só coloque a mão assim sobre o teu peito, na altura do coração. E você que veio para frente, se ajoelha, por favor. A igreja continua de pé. A igreja pode continuar de pé só mais um pouquinho. Quero que vocês estendam as mãos na direção dessas pessoas que estão ajoelhadas. Você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Belo Horizonte, e você que está à distância entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga com fé: meu Deus e meu Pai. Eu saí agora do sepulcro e estou vindo para a vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu Salvador.
eu creio no Senhor. Perdoa agora todos os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, me purifica de toda maldade e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.